Amém. Deus seja louvado. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 6. Um texto muito conhecido. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você essa noite. Amém, irmãos? Amém. Quantos aqui querem ouvir Deus falar? Eu também quero. Eu também quero. Mateus capítulo 6. Eu quero ler com vocês apenas 2 versículos. Vocês sabem que eu costumo pregar expositivamente. Eu leio o texto, explico o texto e aplico o texto. Como o texto que eu vou ler é um texto muito claro, eu vou precisar defender uma tese usando outros textos. Então você vai precisar me acompanhar na leitura, nas leituras e também aí na procura dos livros que eu vou estar citando, tá bom? Mas como ponto de partida, Mateus 6, os versículos 22 e 23. Mateus 6, versos 22 e 23. Todos acharam? Coisa linda. Uma igreja bíblica é assim, tá vendo? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Até aí tá bom. Eu acho que não precisa ou não precisaria eu dedicar aqui 40, 30, 20, 10, 15 minutos para explicar um texto tão claro. Tá um texto que não precisa de pregador esse, porque ele é autoexplicativo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o que, irmãos? Luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Eu preciso aqui dizer para vocês das minhas limitações na área da saúde. A doutora Júlice não veio não foi, irmã Lúcia? Ainda bem, porque ela iria me corrigir. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a lente que você usa para olhar a vida, para olhar as circunstâncias? Uma lente normalmente ela serve para corrigir os vícios de refração. Refração da vista, claro, né, gente? A lente ela funciona por refração da luz. E o texto aqui nos propõe, ou nos traz a ideia de aquilo que eu olho, ou o modo como eu olho, vai determinar toda a minha vida, todo o meu corpo. E nós usamos algumas lentes para olhar a vida. Ô Luiz, nós temos uma imagem, eu não vou citar nenhum nome, nós temos aquela imagem das lentes aí, temos. Você pode colocar, por gentileza, ainda bem que a doutora Júlia não está aqui, Deus seja louvado. Nós temos as lentes convergentes e as lentes divergentes. Parece até aquela série, né? Convergente, divergente e insurgente, né? Acho que vocês assistiram. Mas eu não vou arriscar nos nomes não. Pode tirar, Luiz, é só para dizer que eu estudei um pouquinho, mas não entendo muita coisa não. O texto aqui nos propõe isso. Olha, qual é a lente que você está olhando a vida? Qual é a lente que você usa para olhar para as pessoas, para olhar para a igreja? Qual é a lente que você usa? E essa lente vai determinar quem você é. Ao olhar as riquezas deste mundo, desta terra, qual é a lente que você usa? Ao olhar aquilo que Deus te deu, qual é a lente que você usa? A da gratidão? Ao olhar aquilo que você também não tem, não ganhou de Deus, qual é a lente que você usa? Eu não sei, irmãos. Eu acho que eu estou tentando descobrir a minha lente ainda. Ao olhar sua família, qual é a lente que você usa? A lente do apreço, do carinho, da gratidão, do amor, da afeição. Ao olhar sua esposa, seus filhos, seu marido. Permita-me falar com muito carinho, com muito amor. Ao olhar para uma mulher que não é sua, qual é a lente que você usa? Para a sua namorada, para o seu namorado que você ainda não casou,
Qual é a lente que você usa? A da sexualidade? O do desejo? Ao olhar para o marido que não é seu, para aquele Brad Pitt, nem sei se ele é bonito mais, né? Tão antigo já, acho que já ficou feio já, não foi? Está atrasado já, né? Tem outros agora, não vou nem citar. Ao olhar para a sua igreja, para a igreja que você faz parte, que você é membro, o corpo de Cristo, qual é a lente que você usa? Eu não vou nem perguntar, olhar para o seu pastor, não precisa. Não preciso perguntar isso. Sabe, irmãos, inúmeras lentes, Rodolfo. A lente da avareza, da ingratidão, do ódio, do rancor, da prostituição, da indiferença, são inúmeras lentes. E hoje eu quero me ater, eu quero partilhar com vocês sobre apenas uma lente, a lente da religiosidade. Quando eu enxergo as coisas, quando eu enxergo a vida, quando eu enxergo a família, quando eu enxergo a igreja, quando eu enxergo Jesus, quando eu enxergo o reino de Deus por intermédio ou através da lente da religiosidade, quais são os riscos? E vocês lembram que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus é ela que faz com que eu mude o modo de enxergar as coisas. A palavra de Deus é que arranca toda a religiosidade dos meus olhos. A lente defeituosa, ela é substituída por uma lente pura, sem mancha. É a Bíblia que faz isso, não sou eu. Não é a Igreja Batista da Comunhão, mas sim a palavra de Deus. Irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem de amor, de cuidado. Eu quero trazer você para que você comece a refletir qual é a lente que você está usando para enxergar a vida. Porque se sua lente estiver deturpada, estiver turva, o grau já estiver aumentado, tem que trocar a lente, tem que substituir urgentemente. A Rafaela vive me se queixando, preciso trocar a lente do meu óculos, está vencido. Eu nem sabia que lente se vencia, meu Deus, como eu sou leigo. Fui estudar para poder saber isso. Eu nunca usei óculos, mas ainda assim, tem uma lente nos meus olhos. Minha proposta de hoje à noite para vocês, para mim também, é que voltemos a olhar as coisas à luz da Bíblia, à lente da palavra de Deus, amém, meus irmãos? Eu ainda não vou criar nenhuma lição, mas se eu pudesse criar, a primeira lição seria essa: volte a olhar as coisas por intermédio ou através da Bíblia. Volte a olhar as coisas, a família, a igreja, através por intermédio da Bíblia. Você vai ver como sua vida vai ficar mais leve. Você vai ver como você vai saber administrar as coisas com mais facilidade, ou não. Irmãos, eu quero extrair a primeira lição. Lembram que eu falei que vou usar esse texto como ponto de partida, mas vou precisar utilizar outros. Abra sua Bíblia, Mateus 6, Mateus 15. Mateus 15. Qual é a primeira lição que eu quero partilhar com vocês? Lembrem que é uma mensagem de amor, de carinho, irmãos. Eu quero que você perceba se você consegue olhar as coisas com a lente da religiosidade ou com a lente da palavra de Deus. Eu confesso a vocês que eu olho muitas coisas com a lente da religiosidade. E Deus me corrigiu. Deus falou comigo. Mateus 15, os versículos 1 a 4. Todos acharam? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Jesus, claro: por que transgrides vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Até aí tá bom. Versículo 3. A primeira lição que eu aprendo é que a lente da religiosidade nos faz transgredir a palavra, nos faz transgredir contra a palavra.
Observem aqui que antigamente eles criaram uma doutrina, eles criaram uma tradição dos anciãos, que era comer e lavar as mãos. Uma questão simples de higiene, gente. Mas entre a tradição que eles criaram e a palavra de Deus, eles colocaram a tradição em primeiro lugar e eles omitiam a palavra de Deus, porque Deus nunca disse que era pecado comer sem lavar as mãos. Deus nunca falou isso. Mas eles pegam aquilo que é tradição, aquilo que é religião, e colocam acima da palavra de Deus. E Jesus vai dar o exemplo do mandamento de honrar pai e mãe. Jesus vai dizer aqui a partir do versículo 4, porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Deus disse, vocês quebram esse mandamento de honrar pai e mãe e se preocupam com lavar as mãos. Como vocês são hipócritas, vocês se preocupam com aquilo que Deus não se preocupa, com aquilo que Deus não pediu para fazer e fazem, e aquilo que Deus pediu para fazer vocês não fazem. Vocês estão muito mais preocupados e olhando para o mundo, para a vida com os olhos da religiosidade. A primeira lição que eu aprendo, que é a lente da religiosidade, nos faz transgredir, nos faz pecar, nos faz deturpar a Bíblia em prol de uma tradição, em prol de uma denominação, em prol de um nome batista, em prol de um nome Assembleia de Deus, em prol de um nome testemunhas, sei lá de que das quantas. Todo costume, toda tradição, melhor dizendo, é inferior à palavra de Deus, amém? Entre cumprir um rito, entre cumprir uma tradição, eu prefiro cumprir a Bíblia, amém, irmãos? É melhor cumprir a palavra de Deus. Não sei se eu já falei isso, mas um experimento com macacos, que foi feito por cientistas. Eles pegaram, não sei a quantidade, se 5, se 4 macacos, tá? Vou colocar 3 para a história ficar menor. 3 macaquinhos dentro de uma jaula. E eles colocaram um cacho não, uma palma, já vai, o cacho é uva, uma palma de banana. E todas as vezes que um macaco ia pegar a palma de banana, o cientista jogava água gelada. E depois daquela tentativa, de tanto eles tomarem banho, eles já entenderam, pegar a banana era água gelada. Então eles não pegavam mais. Aí os cientistas perceberam que eles sacaram, né? Aí tiraram um antigo e colocaram um novo. Aí o novato, quando chegou, viu a banana, o que é que fez? Quando ele foi pegar a banana, os outros 2 não deixaram. Puxaram ele, como diz o bom nordestino, arriaram a lenha. Não precisa pegar nessa banana não, que se pegar, a gente toma banho. Só que o macaco não falou para o outro, né? Mas a ideia dos 2 que tomaram o banho era essa. E o outro estava apanhando sem saber o que estava apanhando. Mas entendeu que não podia pegar a banana. E assim os cientistas, eles tiraram os outros 2. E os 3 novos não sabiam por que não podiam pegar a banana. Sabiam que quem pegasse ia apanhar, mas não tomaram banho. Moral da história: a gente às vezes chega numa igreja, chega numa determinada denominação e já era assim, não se muda. Mas por que não muda? Porque a Bíblia não quer que mude, ou porque a tradição, a religião diz que eu não posso mudar? Era isso que estava acontecendo aqui no texto. Eles olharam para os discípulos de Jesus e diziam, eles estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus disse, e a Bíblia? Vocês preferem defender a religiosidade, a tradição dos anciãos, do que defender a Bíblia, honrar pai e mãe? Irmãos, eu sou assim, nós somos assim. Nós conhecemos todos os dogmas da nossa denominação, a cartilhinha, os pilares, e em prol de tudo isso, às vezes a gente sufoca a palavra. Primeira lição que eu quero partilhar com vocês: a lente da religiosidade nos faz transgredir. Comece a olhar com a lente da Bíblia para as coisas, amém? Eles não conseguiam, Rodolfo, olhar para os discípulos com a lente das Escrituras. Eles estão quebrando um rito que nós criamos. Irmãos, é de uma prepotência absurda. Jesus é Deus ou não é? Amém? Vou perguntar só mais uma vez: Jesus é Deus ou não é? Sabe o que eu estou dizendo? Ei, Jesus, a gente sabe fazer igreja mais do que você. Não é assim não, está errado. Quem foi que inventou os 10 mandamentos? Jesus, Deus, não foi? Eles estão ensinando a Jesus
como lidar com a lei. Gente, que arrogância querer ensinar a Deus. É porque eles estavam preocupados em fazer igreja e não ser igreja. Sabe, irmãos, fazer igreja qualquer um faz. Ser igreja é diferente. É olhar na ótica, na lente da Bíblia. Quer ver, qualquer um aqui consegue pastorear qualquer igreja, fazer qualquer igreja. O difícil é ser igreja. É dar testemunho em casa, fora de casa. Como dizia meu pastor, comigo e semigo. Leiam aí comigo os versículos 6 a 9, por gentileza. Esse jamais honrará o seu pai, Mateus 15, 6 a 9, tá? Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa... Vocês estão invalidando a palavra por causa da tradição. Olha o que Jesus está dizendo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Verso 9: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Precisamos arrancar a religiosidade do nosso meio, amém, irmãos? Parar de nos preocuparmos com ritos, com coisas pequenas. O que é mais importante, lavar as mãos ou comer? Podem responder. Comer é mais importante, irmãos. Agora, claro, em pandemia eu vou lavar antes e depois de comer, que eu não sou besta. Eu não sou besta, eu vou lavar a mão. Mas se eu esquecer de lavar as mãos, vou para o inferno por isso, irmãos? Mas nós insistimos em acomodar o nosso coração na religiosidade. E por causa disso a gente defende aquilo que a Bíblia nunca pediu para defender. Qual é a frase, Pedro? Não sei quem é que fala que a religiosidade, eu vou tentar parafrasear, faz com que a gente faça o que Deus não pediu para a gente fazer. Não é isso? E faz com que a gente não faça o que Deus pediu para a gente fazer. É o que está acontecendo. É aqui o que está acontecendo no texto. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E eles olhavam aqui com a ótica da religiosidade. Irmãos, eu preciso continuar e preciso, ainda no mesmo texto, ir para a segunda lição, os versos 10 a 14 agora, por gentileza. E tendo convocado a multidão, lhe diz: ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será cortada, arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Segunda lição que eu aprendo: a lente da religiosidade nos cega. A lente da religiosidade nos cega. Irmãos, o que é que contamina o homem? O que é que Tiago vai... Eita, cadê Beron? Foi você que falou a língua, foi? Tá com a linguinha afiada aí atrás, né, irmão? O que é que contamina o homem, irmãos? A comida ou o que eu falo? É o que entra ou o que sai? É o que sai, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é o que eu coloco para dentro, mas é o que eu externo. É o que contamina o meu próximo, é o que me contamina, é o que desagrada a Deus. Segunda lição que eu aprendo: a lente da religiosidade nos cega. Eles estavam preocupados com a parte externa. Lembram da ilustração do copo? Lavem primeiro a parte de dentro, interna do copo. Lembram da ilustração do sepulcro caiado? Vocês são sepulcros caiados por fora, belos, bonitos, mas por dentro estão mortos. Os religiosos, eles insistem em se preocupar com a parte externa, com a aparência, com a imagem, com o plasma, com o esquema.
E Jesus aqui diz para eles: olha, eu vou tentar parafrasear, tá, irmãos? Eu estou tentando contextualizar. Você pode ir para a igreja não tão arrumado como você deveria ir, porque Deus está sondando o seu coração. Você pode vir para a igreja de bermuda e chinelo. Não aconselho o pastor vir no culto domingo à noite de bermuda e chinelo, não aconselho. Mas Deus recebe do mesmo jeito o culto e adoração, amém? Irmãos, eu vou perguntar isso. Não precisa responder porque eu sei que você vai ficar com vergonha. Mas quem toma banho aqui de roupa? Normalmente a gente tira a roupa, né? E Deus não está nos vendo, não? Ou tá ou não tá, irmãos? Tá, a coisinha mais feia Deus vê todos os dias, sou eu. Mas vê, religiosidade que a gente vai colocando na nossa denominação, na nossa igreja, e vai se preocupando com isso mais do que com a palavra, e em prol disso a gente ofende, a gente fala, a gente agride, e esquece que o que contamina é o que? Povo crente. Irmãos, eu preciso continuar. 2 lições. A primeira: a lente da religiosidade nos faz transgredir contra a palavra. A lente da religiosidade nos cega. Deus, arranca as escamas dos nossos olhos, amém, irmãos? Lembram que eu falei que era uma palavra de amor? E é de amor mesmo, irmãos. É de amor, porque a gente precisa purificar os nossos olhos. A gente precisa começar a olhar para as pessoas com a lente da Bíblia. Eu preciso ir para outro texto agora, irmãos. João, capítulo 6. João, capítulo 6. Todos acharam? O que é que está acontecendo aqui para eu não ter que ler o capítulo todo? Porque é grande. A partir do versículo 41, na verdade, a partir do versículo 22, Jesus começa a dizer que Ele é o pão da vida. E que aquele que comer da carne, beber do sangue, vai ter vida eterna. Vai se apoderar. E Ele diz: aquele que o meu Pai me deu, Ele vai comer, Ele vai beber do meu corpo, do meu sangue, Ele vai fazer parte do meu reino. E mais uma vez, a lente da religiosidade não conseguia enxergar o que Cristo queria dizer. E nos versículos 52 em diante, eles começavam a disputar. Olha o que diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí lê aí comigo agora o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Para piorar a situação, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mais uma vez eles não conseguiam entender que Jesus estava falando que ia morrer na cruz, Sossô. Jesus nunca foi canibal. Ele nunca queria que alguém mordesse. Morde aqui o cotovelo que tem osso, né? Para ver se demora um pouquinho. Faz o seguinte: me dá aí a seringa para eu tirar meu sangue e bebe. Jesus nunca quis dizer isso. Mas a religiosidade impedia deles olharem e enxergarem a mensagem da salvação. A mensagem que eles liam desde o Antigo Testamento, da Torá, desde o Gênesis, que o Filho teria que morrer para a humanidade ser salva. Terceira lição que eu aprendo: a lente da religiosidade nos rouba o melhor da vida, Jesus. Eu vou repetir: a lente da religiosidade nos rouba o melhor da vida, Jesus. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era Deus,
que Jesus era o Salvador, que Jesus precisava morrer na cruz e ressuscitar, entregar sua carne e seu sangue. Irmãos, o meu desejo essa noite é que voltemos a olhar para a Bíblia, é que comecemos a olhar para a nossa igreja com a lente da Bíblia. Amém, irmãos? Eles eram tão incrédulos, que quando Jesus começou a falar sobre ser o pão da vida, eles começaram a dizer o seguinte, nos versículos 41 e 42, diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? O que é que eles diziam? Mas como é que pode ele vir do céu? Como é que pode ele voltar para o céu? Como é que pode ele ser filho de Deus, se eu conheço o pai dele e a mãe dele? Desde o Antigo Testamento que a Bíblia diz que Jesus viria da linhagem de Davi, e o povo não conseguia enxergar isso. Meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa com muito carinho e muito amor. Enquanto você começar a olhar para a sua igreja, para as pessoas, enquanto você continuar olhando para as coisas com o olhar da religiosidade, você vai perder o melhor da vida, que é Jesus. Paulo diz: eu não posso dar alimento para vocês sólidos, porque vocês são crianças, não podem, tem que ficar dando leitinho. Precisamos olhar para a Bíblia, irmãos, para a gente poder desfrutar do melhor da vida, que é Jesus. Amém. Davi, aquele homem que busca viver apenas a religião, ele é semelhante ao homem que vai no mar, naquela expansão linda de água, e pega assim, e a água vai indo embora dos dedos, né? Acabou. Aquele é o homem que vive pela religião. Mas o homem que vive para Cristo, que olha para a Bíblia, ele não vive por aquele pouquinho de água, ele vive por todo o oceano. Você está pegando na mão um pouquinho de água e vivendo religião, e Jesus quer que você viva um oceano inteiro. E o nome do oceano, Jesus. Vamos tirar a religiosidade do nosso meio, irmãos. Vamos olhar para a igreja com a lente da Bíblia. Amém? Eu preciso ir para a quarta lição, e eu ainda vou continuar no Evangelho de João, só que agora eu preciso voltar um capítulo 5 de João. Capítulo 5 de João. Tem um paralítico que está há 38 anos precisando de uma cura. Jesus passa por lá, e a tradição dizia que cada vez que um anjo descesse naquela fonte de água que tinha lá no tanque, e balançasse, agitasse a água, o primeiro que mergulhasse era curado. E o homem estava lá 38 anos, não quer dizer que ele estava 38 naquele local, né? 38 anos precisando da cura, tá? Jesus passa e pergunta para o homem: você quer ser curado? Ora, 38 anos, perguntando se o cara quer ser curado. O que é que ele respondeu? Quero, mas ninguém faz por mim o que eu queria, me jogar ali na água. Aí Jesus manda ele levantar e andar. Só que Jesus fez isso num dia de sábado. E os religiosos, eles achavam que no sábado a gente não podia orar, cuidar, comer, plantar, não podia fazer nada. E aí Jesus cura justamente no dia de sábado. E olha o que diz o versículo 12 do capítulo 5. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Jesus cura o homem, manda ele pegar o leito e andar. Aqueles homens, no lugar deles se preocuparem ou perguntarem: olha, quem foi que te curou? Que milagre foi esse? 38 anos parado. Eles se preocuparam quem mandou ele botar a maca e andar, porque não podia carregar peso no sábado. Olha a lente da religiosidade, não nos permite enxergar a beleza do poder de Jesus. Tem gente até hoje tentando explicar a abertura do Mar Vermelho, porque não crê. Irmão, vocês acreditam que boa parte dos teólogos dos nossos seminários batistas, não creem na história de Jonas? Sabiam disso? Pois fiquem sabendo, já fique guardando no coração, Pedro, que você vai aprender lá que aquilo ali não foi verdade. Vejam comigo, se a pessoa crê que Jesus morreu e ressuscitou,
se a pessoa crê que Jesus andou sobre as águas, se a pessoa crê que Deus criou os céus e a terra, como não crê que um peixe engoliu um homem? Religiosidade não nos permite enxergar, sabe, a beleza do poder de Jesus. Jesus está operando milagre e o povo preocupado, o que esse homem está fazendo carregando a maca? Irmãos, se fosse comigo, eu carregava a maca girando assim, ó, gritando no sábado, fui curado. Queria lá saber, irmãos. Rodolfo, 38 anos, Rodolfo. Jesus manda o cabo carregar a maca, eu carregava a maca e Jesus em cima da maca. Você está aqui também comigo para carregar o Senhor, dizer que foi o Senhor que me curou? Deixa eu tentar ilustrar de uma forma bem simples. Vamos dizer que a pessoa está no hospital e o médico diz, ó, é impossível aí, acabou. O médico fala isso de 6 horas da noite. Às 7, a pessoa levanta e vai embora do hospital. Aí o médico, que disse que era impossível, chega para as enfermeiras, cadê? Quem foi que assinou a saída dela? Ela não podia sair, ou dele, ele não podia sair. Eles estavam preocupados com a assinatura, com carregar a maca, e não com a cura. Olha o que a lei da religiosidade faz. A gente perde de enxergar a beleza. Irmãos, o que Deus está fazendo na nossa igreja é algo grande. Eu ontem recebi uma ligação de um pastor dos Estados Unidos, amigo meu, que disse, o Wembley, não sei nem se ele está assistindo. Cara, muito obrigado, porque a igreja de vocês prioriza a exposição da Bíblia. Eu estou aqui nos Estados Unidos sendo alimentado por todos os cultos de vocês. Cara, a gente precisa de igrejas que preguem a Bíblia. Não, irmãos, lugar de púlpito não é lugar de psicologia não, irmãos. Lugar de púlpito não é lugar de autoajuda não, é de ajuda do alto. Lugar de púlpito é de expor a Bíblia. Que o irmão goste ou não, é Bíblia, Bíblia, Bíblia. O que muda a nossa visão, o que muda o modo de nós enxergarmos o mundo é a Bíblia. Quarta lição, a lente da religiosidade rouba a beleza dos feitos de Jesus Cristo. Olha para isso, eu sou, perdeu a beleza de enxergar a cura e se preocupou com o homem que estava carregando a maca no sábado. João estava batizando um monte de gente, batizando. Aí mandaram perguntar por que ele batiza, com qual autoridade? A beleza do batismo estava sendo ofuscada, porque queriam saber com que autoridade João estava batizando. Perguntaram a Jesus por que os discípulos, os apóstolos estavam batizando. A gente teve 2 batismos em plena pandemia, amém? Isso é beleza. Eu costumo dizer que a gente precisa começar a olhar as coisas, sabe, com bons olhos. A gente só enxerga as coisas ruins. Sabe por quê? Porque a lente tem que ser trocada. O problema não está na pessoa que você está olhando, está nos seus olhos, que não conseguem enxergar a beleza do poder de Jesus nessa igreja. Irmãos, todos os dias, quase todos os dias, eu assisto pregações, e os nossos púlpitos estão precisando de pregações bíblicas. São, desculpa falar isso, animadores de plateia. Não todos, não todos. Quinta e penúltima lição. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Deus está falando com você. Que coisa linda, comigo também, irmãos. Eu apanhei, viu? E foi em amor. 1 ano de ministério, irmãos, aqui na igreja, já foi o suficiente, senhor, para eu começar a querer não olhar mais para a igreja com a lente da Bíblia. E Deus disse, pare, nada disso. Olhe para a Bíblia. Não existe igreja perfeita. Vamos ter problemas aqui sempre. Pastor Gilmar, amigo meu, amigo pessoal, ele diz, Wembley, tu quer pegar 135, 140 pecadores. Sabe a quantidade de membros tem na nossa igreja? Você quer colocar todos eles num espaço geográfico, quer que não dê discórdia? Não, isso é impossível. Só que mesmo em meio à discórdia, mesmo em meio ao problema, Cristo é o cabeça, Ele vai lá e conserta. Sair daqui, irmãos, para outra igreja, se quiser pastorear outra igreja, vou encontrar coisas até piores. Irmão Marcos diz, num dia que você achar uma igreja perfeita, você entrar, ela deixou de ser perfeita, né? Você entrou, acabou a perfeição da igreja.
Quinta lição, Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha que a religiosidade não faz com a gente. Jesus veio para curar quem, irmãos? Quem estava doente, não foi não? Quem aqui é pecador, é doente? Ele veio me curar. Mas eles estavam reclamando porque Jesus comia com pecador, comia com publicano. Quinta lição, a lente da religiosidade nos faz achar ou pensar que somos melhores que os outros. O que é que eles diziam? Por que Jesus senta com esse povo aí, com esse povinho, com essa gentinha? Jesus está sendo... Irmãos, se Jesus viesse aqui em carne e osso para ser membro de uma igreja, eita que ele ia ter dificuldade para pedir carta, viu? Ia ter dificuldade, irmãos, para ser aceito em assembleia. Que a gente inventa tanta coisa que a Bíblia não inventa. Eu imagino Jesus nas Cracolândia, no Rio de Janeiro, passando por lá, e disse: aquele é pastor, é? Que conversa fiada. Vou contar um testemunho pessoal. Antes de ontem, minha tia completou 43 anos. Ela completou dia 26 de janeiro. E antes de ontem ela mandou uma mensagem: Wembley, vem aqui rapidinho em Recife para o meu aniversário. Eu disse: ô tia, está tão longe. E foi ela que cuidou de mim quando eu morava em Natal, quando eu saí de casa com 16 anos de idade. Aí eu disse: eu vou, mas se no seu aniversário você ceder um espaço para eu pregar o evangelho, ela está fechada. Eu digo: agora é que eu vou. Peguei o carro, fui lá. Cheguei hoje, né? Ontem, 2 horas da manhã, estava o som lá, o pancadão na minha casa. Prega, forró, reggae. Contrataram um cara, uma banda. E eu esperando os parabéns para pegar o microfone e pegar o evangelho. Escutei tanta música no meio do mundo e eu imaginei: se alguém tira uma foto e posta na internet, acabou-se. E eu ficava todo acuado com a Rafaela e o pessoal filmava. Quando filmava, eu fazia assim, ó, com medo. Porque vão dizer que eu estava na festa, né? Aí só podiam bater parabéns, Samuel, quando o marido dela chegasse. Ele trabalha na Ambev. Eu estava em Olinda, já é divisa com Paraíba. Aí eu pego o carro do meu tio e vou lá buscar ele, para poder bater o parabéns lá. Eu queria ir embora daquele lugar, não estava aguentando mais. Triste também porque minha família, meu pai, minha mãe, estava todo mundo lá. E uma cachaçada retada. E eu com o coração partido. Quando eu peguei o microfone, li o texto de João 3,16 e lembrei: Jesus fazia isso aqui. Ele não bebia, ele não iria fazer parte daquele movimento, mas ele, quantas vezes não foi para um local daquele com um propósito específico? E todos que ali estavam passaram um tempo ouvindo que Jesus é o único Salvador. De manhã cedo, Pedro também foi pregar lá em Recife. Peguei o Pedro, a gente veio para cá, morto de sono, né? Mas graças a Deus chegamos em paz. E pense num regozijo, irmãos, porque Deus me deu a oportunidade de sentar com pecadores, minha família, meus tios, minhas tias e outras pessoas que eu nem conhecia. Perdoe a ilustração, o exemplo pessoal, mas basicamente é isso aqui que o texto quer dizer. Se alguém me visse lá, tirasse uma foto, botasse no Instagram, eu tinha que explicar na assembleia o que é que eu estava fazendo ali. Irmãos, Olinda não é muito pequeno não. Eu estacionei o carro num lugar escondido. Vocês sabem quem foi que viu meu carro lá em Olinda? O pai e o irmão de Rafaela. Tanta gente para ver meu carro, digo: pai, até esse cara que você faz coisa escondida, não dá para fazer mesmo não, viu? Pararam e me procuraram e me acharam. Porque eu não disse, foi um negócio rápido, eu não sabia, não estava programado. Ah, irmãos, mas Jesus sentava, fazia diferença, pregava com objetividade. Lembra do Salmo 1 de sentar na roda dos escarnecedores? Eu não estava ali querendo beber, fumar, me prostituir. Eu estava ali para pregar o evangelho. Foi o único pré-requisito que eu coloquei para ir para aquela festa. E saí dali mal, chorei. A Rafaela foi comigo também, Benjamin. Viram como eu fiquei mal de madrugada. E eu orei e disse: Senhor, que essa palavra que eu tinha pregado surta efeito um dia.
que eles possam dar ouvido ao Senhor. Mas basicamente, irmãos, a religiosidade nos impede de fazer isso, de enxergar isso. E outra coisa, a maturidade cristã, o crente vai e começa a dançar, começa a beber e se mistura e acabou, caiu, desviou do Evangelho. Jesus não faz isso não. Quinta lição e penúltima, eu vou para a última. Além da religiosidade, nos faz pensar que somos melhores que os outros. Eu não sou melhor que ninguém ali da minha casa. Eu não olhei para o meu tio que estava mais embriagado, que estava menos embriagado, e em nenhum momento me achei melhor que eles. Sou melhor do que o senhor, tio. Pelo contrário, são todos pecadores igual a mim, e eles precisam da graça como eu também preciso. Eles precisam ouvir o Evangelho como eu ouvi um dia. Mas nossa religiosidade não permite que a gente faça isso. Quero finalizar, irmãos. Sexta lição e última. Ainda no Evangelho de Lucas, mas agora no capítulo 11. Mas eu fiquei com medo de uma foto no Instagram, viu? Eu disse, Rafaela, se esconde aqui perto de mim, porque pelo menos vão só te ver, não vão me ver. Pelo menos foi a mulher do pastor, não foi ele, né? Vão só excomungar você, eu não. Irmãos, eu me escondi umas 2 vezes quando minha cunhada, porque um monte de gente conhece minha cunhada, foi filmando assim e eu baixei a cabeça. Se nem se ela postou, que eu não tenho mais Instagram nem Facebook, né? Fiquei com medo. Lucas capítulo 11. Todos acharam? Meu único pecado lá foi tomar um copo de Coca-Cola e ficar com azia. Me arrependi. 11, versículo 15. Jesus aqui está expulsando um demônio, certo? Ou curando. Algumas versões irão dizer demônio, outras uma cura, tá? E no versículo 15, o que é que eles dizem? Mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele ou expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Sexta e última lição. A lente da religiosidade nos faz blasfemar. O religioso, ele blasfema contra Deus. Quer ver uma coisa terrível, irmãos? É você ver Jesus operando algo e você dizer que é o diabo que está fazendo. Quer ver uma coisa terrível, Pedro? É você ver Deus fazer algo na sua vida e você dizer que não é Deus, dizer que é o homem. Quem é que crê que Jesus domina o seu coração e está moldando ele? Então tudo que acontece com você, meu irmão, ou é permissão de Deus, permissão direta, ou é ação direta dele para tratar a sua vida. Sabe, nós entregamos nossas vidas a Jesus, dizemos para ele, Senhor, muda meu caráter. Quando ele começa a acochar, a apertar, a gente começa a dizer, não, mas foi A, foi B, foi C. Não, é Deus que está fazendo, gente. Sabe que coisa terrível é você ver a ação de Deus, a ação de Jesus e dizer que é o diabo que está fazendo? Blasfêmia. É atribuir aquilo que é uma obra de Deus ao diabo. É o mesmo que dizer quem fez os céus e a terra, o diabo. Quem criou o homem foi o diabo. Está ali Jesus curando um homem. E a religiosidade, a lente da religiosidade, não permitia que eles enxergassem que era Jesus que estava curando. Lembra o que eu falei no início? Que o meu desejo dessa noite é que voltemos a olhar a vida, a igreja, as pessoas, as coisas, o mundo com a lente da Bíblia. Irmãos, eu separei na verdade umas 15 lições, porque quando eu comecei a pesquisar sobre religiosidade, eu comecei a perceber um monte de coisa. Disse, meu Deus, algumas Deus falou só para mim, mas essa noite, essas 6, não sei se vocês lembram, mas eu quero repetir, quero orar com vocês. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, luz. Se eles forem maus, todo o teu corpo, vou parafrasear, andará em treva. O problema não está na pessoa, está em você. Pare de culpar os outros, a mancha que está nos seus olhos.
Pare de culpar os outros e troque a lente dos seus óculos. Casal, Roberta, recém-casado, foram morar numa casa muito bonita, num condomínio, e eles acordavam bem cedinho e percebiam que a vizinha, toda quarta-feira de manhã, estendia um lençol bem branquinho. Os meses, os anos foram passando e ela começou a perceber que o lençol não estava mais branco. Aí chamava o marido: marido, olha como o lençol de fulana está amarelo. Vamos dar de presente a ela uma máquina de lavar, eles tinham condições, né? Ou sei lá, aquele produto que a gente usa. Toda quarta-feira de manhã a mulher lavava a roupa, botava os lençóis lá, e a vizinha começou a reclamar: está amarelo. O marido já estava chateado, acordou um pouco mais cedo que a mulher, pegou um produto de limpeza e limpou a janela. Quando a mulher acordou, o lençol dela está branquinho. O problema era a janela da casa dela. O problema são seus olhos, meu irmão. Limpe seus olhos. O problema não é pastor, o problema não é igreja, o problema não é denominação, o problema é você. O problema sou eu. Cada vez que eu ficar triste com essa igreja, o problema sou eu. Não tem a ver com ninguém não. Eu que estou deixando de olhar para a igreja de Jesus pela lente da Bíblia. Vamos voltar a olhar as coisas, a família, as pessoas com a lente da Bíblia. Mas como? Se o cara não lê em Bíblia? Como? O cara nem ora. Como? Estava conversando esses dias com o Serginho. O Serginho foi batizado há pouco tempo. Quinta-feira ele veio para a igreja. E na sexta eu me encontrei com ele. E ele disse: pastor, estou apaixonado pela Bíblia. Eu disse: amém, meu irmão. Fiquei feliz, né? Ele me chama para conversar, para dizer que está apaixonado. Ainda bem que é pela Bíblia. Eu disse: Deus seja louvado. Amém. Eu disse: pastor, eu já li Mateus, Marcos, uns 3 livros já. Eu disse: meu Deus, está lendo mais do que eu. A gente perdeu a paixão de ler a Bíblia. Aí para de olhar. Tem tempo para tudo. 24 horas, menos ler a Bíblia. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não lê. A gente lê livro teológico. A gente lê livros, sabe, seculares, de escola, de faculdade, menos a Bíblia. Quero lhe motivar, irmãos, a olhar mais para a Bíblia, a olhar para as pessoas com a lente da Bíblia, amém? Lembram? É só limpar a janelinha do quarto, que o lençol do vizinho às vezes está branquinho. Às vezes o vizinho está lendo Bíblia, está orando, está fazendo a parte dele, e você enxergando o lençol dele escuro, mas é a sua janela. Às vezes o vizinho está orando por você todos os dias, manhã, tarde e noite, intercedendo e amando você, e você olhando para o vizinho, enxergando ele amarelinho. Troque os olhos. A lente é melhor, os olhos não. Doutora Júlia, e agora troque as lentes, por favor. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. A religiosidade nos cega, Pai. Às vezes a gente se preocupa com lavar as mãos e não com a comida. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. A lente da religiosidade, Pai, nos faz transgredir. Os homens, eles estavam pecando, transgredindo contra a Tua palavra, por causa da religiosidade. A lente da religiosidade, Senhor, nos cega. A lente da religiosidade, Senhor Deus, nos rouba o melhor da vida, que é enxergar Jesus nas coisas, nas pessoas, nas Tuas ações miraculosas. A lente da religiosidade, Pai, nos rouba a beleza de enxergarmos os Teus feitos, os Teus milagres, grandes coisas o Senhor tem feito na nossa igreja, Pai. Nós temos muito mais motivos para glorificar. Muito obrigado, Pai. Não queremos sair daqui, queremos continuar crescendo, e essa comunidade sendo sal e luz, Pai. A lente da religiosidade, Pai, nos faz pensar que somos melhores que os outros. Não conseguimos abraçar um morador de rua, Pai.
Não conseguimos abordar uma pessoa no semáforo. Não conseguimos, Pai, lidar com uma pessoa mal cheirosa no dia a dia. A gente se afasta, entroncha a cara, como fala o dito popular. Tem misericórdia de nós, Pai, nós somos melhores que ninguém. Nós somos pó e cinza. Tem misericórdia de nós, Pai, que às vezes cedemos os locais de honra para aqueles que nós julgamos que são maiores. E para aqueles que nós julgamos que são menores, damos a sobra, o resto. Ou até mesmo tratamos alguém bem, quando aquela pessoa nos faz bem. Mas quando aquela pessoa nos confronta, nos faz mal, nós mudamos o trato. É porque havia interesse no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. A lente da religiosidade, Pai, nos faz blasfemar contra o Senhor. A ingratidão, atribuir aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas a Satanás, ou até mesmo ao homem, sabendo que é o Senhor que está fazendo, sabendo que é o Senhor que está moldando o nosso caráter, sabendo que é o Senhor que toma conta da nossa vida e não o diabo. Obrigado, Pai, por esta noite, pelo modo como o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém. Quero ser